Política. Falando de política, foi preso no final da noite de ontem o deputado do PSL, deputado federal Daniel Silveira. Já foi notícia aqui, né? Acho que as pessoas devem lembrar disso. A gente comentou faz 2 semanas, se eu não me engano. Ele foi expulso de um voo da Gol porque ele não queria usar máscara. Ele foi expulso, ele foi retirado do avião pela Polícia Federal porque ele estava impedindo a decolagem, já que ele se recusava a colocar a máscara dentro do avião. Como manda a lei, né? Diga-se. Ele também foi notícia antes, porque ele foi aquele deputado que ganhou votos nas eleições de 2018. Ele apareceu quebrando a placa da Marielle Franco, a placa de rua que homenageava a vereadora Marielle Franco. Você lembra disso, né, Paulo Tadeu? Lembro. Ele também foi um daqueles caras que estava lá dando parabéns para o governo do Amazonas quando o governo do Amazonas voltou atrás e cancelou o lockdown em dezembro. Lembra também isso? Exatamente. Quer dizer, tem um currículo espetacular, né? Pois é. Esse deputado, o deputado dono desse retrospecto impressionante, ele postou um vídeo ontem nas redes sociais atacando nominalmente 6 ministros do Supremo Tribunal Federal, assim como a própria instituição do STF. A gente discutiu muito aqui entre nós, internamente, sobre se a gente deveria exibir esse vídeo ou não, ou parte desse vídeo, já que o vídeo tem 19 minutos. Mas o vídeo é de 5ª categoria. O vídeo repleto de palavrões, de uma linguagem completamente inapropriada para um deputado federal e para nossa audiência também. Então a gente vai preservar o ouvido do nosso público. O vídeo está disponível aí na internet, você vai achar facilmente dando um Google se você estiver interessado em assistir. O fato é que no vídeo, além de muito palavrão e muita informação errada, o deputado federal defendeu o AI-5, Ato Institucional número 5, aquele instrumento da ditadura que permitiu a censura e a tortura, dentre outras atrocidades. Ele também exigiu a saída de todos os ministros do STF, disse que sonha com ministros do Supremo tomando surra na rua. Enfim, tem um monte de... É uma aberração do começo ao fim. Eu vou passar logo a bola para os especialistas aqui, os nossos estudiosos aí que se debruçaram sobre o caso. Vou começar pelo Paulo Tadeu. Paulo Tadeu, quer falar? Tem muito bolsominion defendendo, né, nas redes sociais. Era natural. Estão usando o argumento da liberdade de expressão. Exatamente, estão usando o argumento da liberdade de expressão. E é importante que a gente ressaltar o seguinte: quem fala o que quer, ouve o que não quer, né? Já dizia o ditado. Então, ouve o que não quer, inclusive, ouve voz de prisão. Então, assim, no Brasil, você pode falar o que você quer. Você tem toda a liberdade de expressão é para isso. Só que você tem que arcar com as consequências das coisas que você diz. Eu acho que é isso que as pessoas não se tocam nesse momento, né? Então, vem o Daniel Silveira, fala o que ele falou, né? É um crime o que ele falou, porque ele está incitando violência contra os ministros do STF, entre outras coisas. Ele está atiçando atos de violência, ele está defendendo a ditadura, ele está sendo contra a democracia. Então, assim, entre outras barbaridades que ele cometeu, crimes que ele cometeu, então, por isso, nada mais justo, no meu modo de entender, o fato dele ter sido preso na noite de ontem, era quase meia-noite, quando bateram na porta dele e ele estava sendo preso. Vamos lá. Fala primeiro, Fernanda Camargos. O que você está sentindo aí da temperatura aí entre os deputados? Você conseguiu ouvir algum rumor aí, algum comentário nos corredores do Congresso? O que estão falando das atitudes do senhor Daniel Silveira na noite de ontem? Então, consegui sim. E o que eu consegui medir aqui, de conversa, inclusive, que eu tive agora com alguns parlamentares próximos, é a questão se é constitucional ou não. Eles estão bem nessa linha da constitucionalidade da prisão. Então, eles estão repudiando o discurso, o conteúdo do discurso, mas questionando o resultado aí e talvez levando para um ponto de arbitrariedade, falando sobre a linha ser muito tênue entre você, né, ferir a legislação e a liberdade de expressão. Então é isso que eu tenho ouvido bastante. O posicionamento do presidente da casa também foi bem água com açúcar, não sei se vocês viram aí, foi bem protocolar, bem sem graça, e falou que vai ver com sensibilidade o caso do deputado. Então o que eu senti aqui, né, nessa questão dessa votação, eu acredito muito que vão votar pela liberação dele mesmo, assim, pelo que eu tenho ouvido da galera de centro, da galera
que não é de esquerda, que já está protocolando, inclusive, outros pedidos nas questões de comissão de ética, que inclusive o próprio deputado é suplente, só faltou ele ir lá. E, enfim, é uma questão aí que está rolando aqui, assim, é um papo que está bem forte, que não feriu questões constitucionais. Isso é muito grave. Esse é o papo. Né? Isso é muito grave, né, Vitorino? O que você acha? Se a Câmara livrar a cara do Daniel Silveira, isso pode abrir uma crise grave, né, entre judiciário e legislativo, não? Olha, eu acho que assim, lembra que a gente conversou na semana passada, falou, olha, esse governo tem problema de prioridades? Sim. Então, veja como a coisa é. Em vez da gente estar votando auxílio emergencial, a Câmara tem que colocar em pauta se vai livrar a cara do deputado preso por mandar bater em ministro do STF. Vocês estão entendendo a falta de prioridade do governo? Infelizmente, de uns anos para cá, algumas figuras aí toscas, como esse ilustríssimo deputado, ganharam espaço, né, no cenário da política, né? Infelizmente, a gente acaba dando espaço para esse tipo de assunto, mas agora é a nossa realidade. Ficou difícil a situação. A situação do plenário agora é muito difícil. Agora há pouco terminou a votação no Supremo sobre a manutenção ou relaxamento da prisão do deputado. 11 votos a 0 em favor de manter o sujeito preso. Sim. Então, assim, não teve um voto para discordar que aquilo era que ele feriu a Constituição, entendeu? Então, quando você tem 11 votos a 0, como é que você vai votar na Câmara para livrar a cara do sujeito? É muito complicado, por isso que eu estou falando. É uma questão delicada essa, porque se a Câmara, como colocou agora a Fernanda, que ela ouviu aí, pelo que ela apurou, a tendência é livrar o Daniel Silveira da prisão. Livrar da prisão, acho que a Fernanda está entendendo isso também, quer dizer, livrar da prisão neste primeiro instante para depois tentar uma outra... Ele vai responder por outras questões. Não, peraí, então eu acho que a gente tem que avisar o ouvinte de umas coisas. Porque assim, senão parece que... Mas peraí, por que ele está preso, por que ele não está preso? Vamos voltar um passinho aqui. Deputado federal só pode ser preso em questão de crime... quando ele é pego em flagrante, assim, e ainda assim tem que ter autorização da Câmara. Por que a Câmara vai votar pelo relaxamento ou não? Porque ele é um parlamentar, ele goza de uma prerrogativa que a prisão dele tem que ser autorizada pela Câmara. Então não é assim para qualquer coisa não, tá, gente? Vamos só voltar um pouquinho aqui, senão ouvir falar, então o parlamento pode votar para livrar a cara de qualquer um da cadeia. Não é o caso. Então aqui nós temos uma briga institucional. Você tem um poder judiciário, que tem toda uma estrutura separada, e um poder legislativo, toda estrutura separada. A nossa Constituição fala em harmonia entre os três poderes, o judiciário, o legislativo e o executivo. Então, o que está acontecendo agora? Agora está uma treta gigante, porque o legislativo está se considerando, entre aspas, invadido pelo judiciário. O judiciário pegou, mandou prender um parlamentar, sem a permissão da Câmara. Mas eu acho muito difícil, mas muito difícil mesmo, que o ministro que decretou a prisão não tivesse sequer ligado para o presidente do Congresso ou do presidente da Câmara. Eu não sei se ele ligou antes ou depois de expedir o mandado de prisão, mas com certeza aquele telefone tocou e ele falou: amigão, vou mandar prender teus parça. Tu segura o rojão aí amanhã. Existe essa dúvida, assim, o crime ontem foi uma coisa em flagrante ou não foi, né? Pelo que eu entendi, daqui a pouco o nosso entrevistado, o advogado criminalista Cacai, vai poder falar melhor. O que eu entendi é que eles interpretaram haver sim o flagrante porque o vídeo estava lá no ar, permanecia no ar no momento da prisão, né? Tem diferenças aí. Se um parlamentar, assim, a gente também tem que explicar. Parlamentar tem prerrogativa, sim, por um motivo. Antigamente, vamos supor que o Paulo Tadeu resolvesse ser candidato a prefeito de Birigui. Aí, eu morava em Birigui e tenho um tio que é juiz. Esse tio que é juiz de instância local falava assim: pô, vou mandar uma busca e apreensão na casa do Paulo Tadeu, porque se vai da mídia, eu vou ferrar a candidatura dele. Então, baseado nesse tipo de coisa, criou-se o foro especial para o parlamentar. Então, falou: não, então você só pode ser alvo de mandado e tudo mais se for numa instância superior. Portanto, por isso a gente tem uma instância superior. Começa por aí. Agora, o que está sendo feito, se é flagrante ou se não é, é muito diferente você falar numa tribuna,
você tá lá como parlamentar, aí você sobe na tribuna e você fala, por que o STF isso, o STF aquilo? Aí você vai para tua casa, liga a câmera e faz uma live. São coisas diferentes. O que a Câmara defende, na maioria das vezes, é que a fala em plenário não pode servir como base para uma prisão. Esse é o posicionamento da Câmara. Agora, eles estão querendo provavelmente votar em favor do deputado porque eles acham que amanhã pode acontecer com eles também, tá, pessoal? Não é porque eles estão achando certo o que o deputado falou. Eles não querem abrir uma brecha para o STF sair mandando prender deputado. Inclusive, vários deputados já condenaram, né? Agora há pouco tinha o Renan Calheiros dando parabéns para a decisão do Moraes, enfim. O partido do Daniel Silveira, o PSL, já tinha lá, já estão querendo já fazer a expulsão dele do partido, enfim. O movimento dos congressistas nesse sentido parece ser muito positivo. Eu acho que se deixasse assim... a surdina, os deputados decidirem, ele já estava expulso hoje, já estava com mandato cassado. Agora, lógico, isso pesa mais porque eles não querem deixar a porteira aberta. Agora, isso é uma coisa que a gente até pode conversar com o Cacai daqui a pouco, é que assim, já teve uma... já abriram a porteira antes, né, com essa decretação da prisão do Delcídio, aquilo sendo considerado uma obstrução de justiça. Okay. Acho que antes da gente discutir essas tecnicidades, né, do direito, vamos ter um advogado aqui para falar sobre isso com mais propriedade. Então, isso que o Vitorino falou, de voltar umas casinhas aí. A questão da imunidade parlamentar. O cara, porque é deputado federal e tem a tal da imunidade parlamentar, ele pode falar o que ele quiser, ele pode fazer o que ele quiser? Rapaz, vou te dizer que se for em plenário, se ele estiver defendendo uma tese, ele pode falar quase tudo que ele quiser, sim, porque não vai dar problema. Você usou a palavra quase. Outra coisa é você... quase, né? Porque você tem outras questões aí que são mais, vamos dizer assim, mais pontuais. Você não pode atentar. Eu sonho em ver ministros do Supremo Tribunal Federal sendo surrados na rua. Essa foi uma das frases que está no vídeo de 19 minutos do digníssimo deputado Daniel Silveira. O cara podia ter chegado pode chegar também na Câmara e falar assim, eu acho criança uma coisa muito legal, gostaria de, sabe... O cara podia defender pedofilia na Câmara. E aí? Então, acho por isso que o Marcelo fala no quase. Não é tudo, cara. Não é limitado, né? Exato. Não é poder da prisão. Né? Agora, o mais importante disso tudo que está acontecendo, isso é uma coisa que a gente precisa ter em mente, é um ataque à democracia. O que está acontecendo nesse momento é um ataque à democracia. Evidente, né? Dessa forma que a democracia começa a morrer. Então a gente precisa ficar muito de olho nesse movimento, porque a liberdade do Daniel Silveira, nesse momento, vai representar para os seguidores dele e para o próprio Daniel, que nada impede que o Daniel amanhã, daqui a 10 minutos seja solto e vá para a tribuna e falar que ele é o grande vitorioso. Faça uma live já, né? E faz uma outra live, exatamente, comemorando a soltura dele e comemorando a liberdade de expressão, entre aspas, né? E atacando as instituições. A gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente não tinha movimentos nesse sentido. Eu, pelo menos, não me lembro de pessoas atacando dessa forma, parlamentares atacando dessa forma as instituições do Brasil. Não, diretamente não tem. Deputado federal, Bolsonaro. É o que eu ia falar, diretamente não tem, mas já teve deputado que falou que precisava de um cabo, era um cabo e 2 soldados para fechar o STF? Para fechar o Congresso, né? Para fechar o Congresso, né? Sim, e está ficando cada vez pior. É isso que é importante a gente ressaltar, né? Começa dessa forma. Paulo, também tem um negócio aí. A população, ela é sempre impactada negativamente. Tem muito veículo de mídia, eu não vou ficar citando o nome, mas tem muito veículo de mídia que incita a população contra as instituições o tempo inteiro. Muito tempo. Aí o que acontece? Você começa a fomentar esse tipo de coisa. Isso é um ponto gravíssimo, né? Inclusive as pessoas que estão participando aqui do nosso chat, quem está assistindo o programa pelo YouTube, lá no canal da Energia, participa do chat, e no Facebook também as pessoas estão comentando, se posicionando a respeito. E o assunto, há uma corrente grande de pessoas que ataca o STF o tempo inteiro, dizendo que o STF é isso, o STF é aquilo, que é a ditadura da toga,
Que são expressões, Vitorino, que nós que somos da comunicação e estamos antenados com o que tem sido dito por aí, a gente sabe que são expressões que nascem de outros veículos, de outros influenciadores que estão presentes em alguns veículos espalhados por aí. E que a gente conhece as intenções desses veículos. Agora, exatamente. O fato é, a gente não pode abrir mão das instituições. Pessoal, uma coisa é você criticar a decisão de um ministro do STF, criticar com argumentos. Outra coisa é você atacar a instituição. Não precisamos do STF. Manda todo mundo embora. Como pregou o Daniel Silveira nesse vídeo de 19 minutos. Exigindo a deposição. Da mesma forma que assim, a gente também não pode abrir mão do poder executivo. O Bolsonaro ele pode acertar e pode errar. Mas de forma alguma a gente fala, não, vamos lá, vamos pegar o Bolsonaro, a turma dele e queimar. Que coisa é essa? Que maluquice é essa? Claro que não. Então, assim, pensem no caso reverso. Vamos supor que não fosse um deputado falando do STF. Vamos pegar um ministro do STF fazendo uma live dizendo assim: tem que prender esse Arthur Lira e prender metade da mesa diretora. Vamos surrar os senadores. Vocês já pensaram no tamanho do problema que seria? Exatamente, bem lembrado, bela colocação. Acho que é exatamente isso. A gente não vê, a gente vê até manifestações dos ministros do Supremo, mas assim, nas entrelinhas eles criticando posições e corrupção, esse tipo de coisa. Agora, a gente nunca viu um ataque direto como esse que a gente, né, o contrário, né? A gente nunca viu um ataque direto de um ministro do STF contra as instituições. E mesmo você sendo contra o presidente Bolsonaro, você tem que ser a favor de existir um presidente, de existir uma presidência e de ser um governo federal. Então, assim, não interessa se você é contra ou a favor de algo. Em primeiro lugar, você tem que assegurar as instituições, porque é isso que assegura que você tenha direitos e deveres. Porque senão daqui a pouco vira monarquia o negócio aqui. Aí o cara não gostou de você, manda te prender. O outro gostou da tua mulher, ele casa com ela e você que se lasque. Aí vira uma zona, entendeu? Então, assim, as instituições são necessárias. Vira um caos, vira uma bagunça. Exatamente. Esse é o ponto principal que precisa ser lembrado sempre. Tô vendo gente aqui se manifestando. Ah, mas o STF é inútil, o STF é isso. Gente, não é isso. Não é por aí. Sem STF, sem Supremo Tribunal, sem Congresso... Não existe democracia. Não tem democracia. Pronto, aí você faz o que você quiser. Ditadura, acabou. Manda os milicos lá, manda o Bolsonaro agora chefiar o resto dos milicos, acabou. Vambora. É isso que vocês querem? Não, o pessoal que tá achando bom agora, tá falando que o STF tem que acabar. Imaginem que amanhã a gente tem um governo então considerado de esquerda e não tem o judiciário. Aonde é que vocês iam amarrar o burro de vocês, gente? Porque assim, agora é o governo conservador. Mas amanhã pode ser um governo progressista. E o Congresso, tanto o Congresso quanto o Judiciário, vão fazer os contrapesos para que ninguém se torne um tirano. Nem de esquerda, nem de direita, entendeu? Então, assim, você pode gostar ou não, mas precisa ter. Este programa é pela democracia, é pelas instituições. Se você que está nos ouvindo aí, está comentando aqui nas nossas redes, não entende isso, você vai ter dificuldade em entender o que a gente está falando aqui. Esse programa não vai pregar contra o Supremo Tribunal Federal, contra o Congresso. Essa não é a nossa posição, porque a gente é pelas instituições, a gente defende a democracia. Então, acho que... A gente critica. Sim, claro. Você pode a gente critica, mas defende. Você pode criticar com argumentos a decisão de um ministro, o que um parlamentar fez ou deixou de fazer na sua atuação no Congresso. Agora, atacar a instituição... vender a ideia, trabalhar a ideia. Está sendo construída a ideia nas redes sociais, em alguns veículos, como bem lembrou o Marcelo Vitorino, está sendo construída a ideia de que essas instituições não estão ajudando o país. Gente, não caiam nessa armadilha. Eu vou entrar numa outra informação que chegou agora há pouco. Um comunicador importante da televisão brasileira, o Ratinho, se manifestando. Ratinho, que é um cara que tem milhões, dá uma audiência com milhões, dizendo que é a favor da volta dos militares, da ditadura. Gente, não... mas é esperado, vai. Ele é esperado. Você já viu aquele programa? Aquele programa é uma merda. Você vai me desculpar. Ele tem que... Se ele não fosse a favor da ditadura, eu ia estranhar. Eu não vou entrar no mérito de analisar o que se espera ou não. O fato é que esse tipo de manifestação vinda de um cara que representa milhões, que tem uma audiência de milhões, tem um programa de televisão, isso é muito grave, gente.
Isso não é brincadeira. Ratinho, conheço você, já trabalhei na empresa em que você trabalha. Cara, você é um animador de televisão, cara. Não se mete nesses assuntos. É perigoso. Você não sabe o que você tá falando, cara. Cala a boca, Mas Ratinho. ele tá se metendo nesses assuntos aí desde 2019, Faz tempo, né? mas tem que calar a boca. Recebeu um merchanzão aí pra reforma da Previdência. E levou o presidente para dar entrevista e agora está batendo aí em algumas teclas perigosas, né? Igual você está dizendo, de questão de apoio à ditadura. Então é bem complicado. Assim, apoiar regime totalitarista comparando com o Brasil é difícil, né? A gente não pode deixar esse pensamento crescer. O país demorou para termos a democracia, a gente tem que lutar por isso. Democracia é a nossa bandeira. A gente vai virar... Desse jeito, a gente vira uma Venezuela muito fácil, gente. Vamos... Ouvintes, peraí, vou dar uma indicaçãozinha, aliás, duas de filme. Manda bala. 2 filmes para você, ouvinte. 2 filmes que é para dar uma abertura aí na mente. Procura um filme alemão chamado A Onda. Excelente, A Onda. Excelente. É um ótimo filme para você se ligar no que está acontecendo agora. E tem um outro filme muito bom chamado Ele Está de Volta. Que eles fazem... É uma ficção como se o Hitler voltasse a existir agora. E como é que as pessoas receberiam ele? Assista os 2 e depois a gente conversa. Muito bem lembrado, Vitorino. Leandro, me avisa quando tiver o convidado. Já tá ok? Ainda não? Já mandei o link para ele. Daqui a pouquinho a gente vai falar com um dos advogados criminalistas mais importantes do país. O Antônio Carlos de Almeida Castro, conhecido como Cacai. Já tá sendo malhado aqui. Advogado do PT, os caras são de esquerda, tá vendo? Pô, é foda, porque assim, eu já tenho língua presa, barbudo, sou gordinho. Ou seja, é muito fácil rotular como petista. Mas não sou não, pessoal. E só lembrando que a hashtag STF Vergonha Mundial está entre as mais compartilhadas desde ontem. Pois é. Mas se esse negócio de hashtag fizesse alguma coisa... Com robô é fácil. Se hashtag fizesse alguma coisa, o Sarney tinha caído. Teve hashtag Fora Sarney no mundo, não deu nada. Na época do Collor, se o povo ficasse lá, hashtag Fora Collor, em vez do impeachment, ele estava lá até hoje. Ô, Vitorino, eu vou aproveitar o seu conhecimento em comunicação nos meios digitais também, para te perguntar o seguinte. Eu ouvi ao longo da manhã alguns juristas muito respeitados se pronunciando a respeito dessa prisão do deputado Daniel Silveira, e eles alegando que o ministro Alexandre de Moraes talvez tivesse exagerado, porque ele estaria classificando o deputado Daniel Silveira como uma ameaça à segurança nacional. Isso seria um exagero na visão desses juristas. Você conhece a importância das redes sociais, você sabe o quanto elas são importantes no mundo de hoje. Uma figura como o deputado Daniel Silveira, ela deve ser menosprezada? Olha, aí a gente vai entrar até numa pauta delicada. Porque tem uma piada que fala, né? Um dia prenderam meu vizinho que é negro, eu me calei. No outro dia prenderam meu vizinho que é argentino, eu fiquei quieto. No outro dia prenderam minha vizinha que é mulher, eu também fiquei quieto. No quarto dia me prenderam e não tinha ninguém para falar nada. Então, as democracias não morrem como se fosse um raio que cai e fala, acabou a democracia. Não, as democracias elas morrem de pequenos pedacinhos de pensamentos de tirania que vão entrando no imaginário popular até o momento que as pessoas falam, pô, nada mais presta, a gente tem que dar um jeito nisso aí, vamos fechar essa coisa toda. Então, o próprio deputado, eu não acredito que seja uma ameaça, mas ele é de fato um desses grãozinhos que estão formando um pretenso golpe, vamos dizer assim. Porque quando teve o golpe de 64, que muita gente não chama de golpe, tem muita gente que chama aquilo de intervenção militar. Quando teve o golpe de 64, a classe média apoiou o golpe. Não foi uma coisa assim, olha, os militares tomaram poder, nós estamos bravos. Não, porque foi criado um ambiente hostil de que tudo estava errado e aquilo culminou num golpe. E um golpe que foi aprovado pela população no primeiro momento. Então, o próprio deputado em si não é ele sozinho uma ameaça, mas ele, junto com outros, e esse negócio vai maturando ao longo do tempo, as pessoas começam a acreditar, como você chamou a atenção do Ratinho. O Ratinho falou, tem que voltar os militares. Oh, mas por que tem isso? Porque você não lembra quando na época dos militares se era bom ou ruim. Faz tempo, pô. Boa parte dessa geração não sabe o que é isso. Eu não vivi numa ditadura.
Então, assim, tem muita gente que não viveu. Pode começar a achar que isso é bom. Pois é, para isso tem as aulas de história. E o povo, imagina. Só que o povo... Tem um quadro aqui atrás de mim, ó. Tem um quadro aqui atrás de mim amarelo que diz assim, ó: a história ensina que governos e pessoas nunca aprendem com a história. É de Friedrich Hegel. Tá aqui. Exatamente. A única diferença hoje é que talvez um golpe naqueles moldes de 64 talvez não se repetisse. Parece que saiu de moda esse tipo de golpe, né? O golpe hoje é diferente. Hoje tem economia globalizada, né? Hoje é diferente. O golpe hoje é diferente. A gente basta ver o que aconteceu na Venezuela. A Venezuela é um novo modelo de golpe. Você vai minando a democracia aos poucos, né? Você troca o ministro do STF, troca 2, troca 3, enfim. E por aí vai. Então você manipula Congresso, fecha a imprensa, as vozes discordantes. Você tocou num ponto bom aí. Você tocou num ponto que as pessoas até provavelmente passou batido. Uma das coisas que o Bolsonaro falou é que ele queria aumentar o número de ministros do STF. Não sei se vocês se recordam disso. Então, isso é um golpe. Qual que era o objetivo? Era para aumentar o número de ministros para que ele tivesse ministros mais favoráveis a ele. Isso é uma forma de golpe, exatamente. Bom, acho que foi exatamente o que a ditadura fez quando aumentou o número de parlamentares, tá? Eram 300 e poucos parlamentares, passaram a ser 500, para que os militares tivessem controle sobre o Congresso. Bom, senhores, nós conseguimos estabelecer contato finalmente com o advogado criminalista, um dos mais importantes e renomados advogados criminalistas do Brasil, Antônio Carlos de Almeida Castro, conhecido como Cacai, que gentilmente aceitou o nosso convite. Tá ouvindo a gente, Cacai? Prazer falar com vocês. O prazer é todo nosso. Obrigado por você aceitar o nosso convite. A gente sabe que você está num dia bastante agitado aí. Brasília tá pegando fogo. Mas a gente precisava conversar com alguém que entendesse de fato do assunto, porque tem muita gente falando e sai muita bobagem em momentos assim. E a gente precisa entender certos pontos, né, Cacai? Você, como um dos advogados criminalistas mais respeitados do país, melhor do que você, ninguém para explicar para a gente e elucidar algumas questões. Primeiro, vou te perguntar, você leu a decisão do ministro Alexandre de Moraes? Eu li. Ele coloca ali, qual é o tipo, a prisão foi decretada como preventiva ou flagrante? Aí tem uma discussão que é o seguinte: o ministro Alexandre, eu acho que tomou uma atitude correta, sei que vários colegas meus estão fazendo críticas formais à decisão dele, porque ele decretou o flagrante. A Constituição prevê que o deputado federal em exercício só pode ser preso em flagrante por crime inafiançável. Então, a tentativa de dar uma preventiva, ele, inclusive no voto dele agora, que eu ouvi e vi o julgamento no Supremo Tribunal Federal, no plenário, ele fala que estavam presentes os requisitos da preventiva. Mas a Constituição proíbe expressamente a prisão preventiva do deputado federal em exercício, apenas em flagrante. É uma forma de proteger o mandato do deputado, não é uma questão pessoal. Mas no caso concreto, o ministro Alexandre, ele considerou que existia possibilidade de prender em flagrante, porque o vídeo tinha acabado de ser editado e já estava na rede. Eu até entendo diferente dele. O ministro Barroso fez uma observação muito inteligente e pertinente, técnica, dizendo que há hipótese de flagrante sim, porque ele tinha acabado de fazer o vídeo e existe jurisprudência nesse sentido. Você não tem que pegar a pessoa cometendo o crime. Logo após o cometimento do crime, ainda pode haver o flagrante. Então foi uma prisão decretada em flagrante delito e foi por isso que ele foi preso. O Cacai, me fala uma coisa. A diferença da prisão do deputado Daniel Silveira para o Delcídio do Amaral, os dois foram considerados flagrantes. O do Daniel é mais flagrante ainda, não é? É mais momentâneo, vamos dizer assim? Olha, quando houve a prisão do Delcídio, foi interessante que às 6 horas da manhã me liga o Renan, ele era presidente do Senado, e diz: Cacai, nunca aconteceu isso, tem um senador sendo preso, o que você acha? Eu disse: eu vou para aí. E comecei a conversar um pouco com os senadores, até naquela operação foi preso um determinado banqueiro, eu era advogado dele, não pude participar tanto, mas participei das discussões. Ali havia para mim uma forçação grande no tocante à flagrância, porque se crime houvesse, no caso do Delcídio, estaria em cogitação. Não tem por que prender alguém que estaria em tese cogitando um crime. Não havia um crime explicitado. No caso deste deputado,
o crime é evidente. Cidadão, eu nem vou dizer o fato dele injuriar os ministros supremos, dele injuriar a família, dele ameaçar, tudo isso é muito grave. Mas o deputado federal, ele atentou contra a estabilidade democrática. Ele fala em fechar o Supremo Tribunal, ele fala em voltar o AI-5, dá exemplos de que o AI-5 aposentou compulsoriamente 3 ministros. Então, o que esse deputado fez é, sem a menor sombra de dúvida, um crime gravíssimo. Gravíssimo. E ele fez com um certo desdém, porque as pessoas confundem a questão da imunidade parlamentar, que é um instituto importantíssimo para dar independência para o deputado. Tem uma discussão se essa imunidade ela existe só quando está na tribuna ou também acompanha o deputado na vida toda, no trabalho, fora do Congresso e tal. Mas aqui nesse caso, nós temos que ver que nenhum direito é absoluto. Essa é uma regra. Olha, eu para falar favorável a uma prisão, é raro, porque eu tenho o DNA da liberdade, eu sou um advogado criminal que só faço defesa. Mas realmente, nós temos que ter limites. Quer dizer, eu falei na tribuna do Supremo certa vez, quando fui defender a presunção de inocência, que o Supremo Tribunal pode muito, mas não pode tudo, porque nenhum poder pode tudo. Essa é a regra. A regra é que tem que haver contenção. Não pode um deputado federal, por julgar que está na imunidade, fazer um vídeo tão chulo, tão vil, tão violento, onde ele, além de tratar as pessoas de uma forma absolutamente inacreditável para um deputado federal, para qualquer um, ele, além disso, ele fala contra as instituições. Então, eu acho que, infelizmente, ele passou de todos os limites. E há mais. Inclusive, isso foi levado em consideração pelo ministro Alexandre agora, quando o julgamento que foi unânime. É importante que a gente tenha essa visão. A decisão plenária do Supremo Tribunal, de forma unânime, os 11 ministros votaram para a manutenção da prisão desse deputado. Porque ele, atrevidamente, de uma forma desdenhosa, e o que ele fez? Assim que estava sendo preso, ele vai a uma sala do lado, evidentemente os policiais federais não deviam ter permitido isso, e faz uma outra gravação, dizendo, olha, o senhor está me prendendo, mas o senhor não sabe quem eu sou, dizendo para o ministro Alexandre, eu vou enfrentar o senhor numa queda de braço que o senhor não pode suportar. Eu nunca vi isso, o cidadão está sendo preso e está desdenhando e agravando o crime que ele cometeu. É a certeza da impunidade, é uma confusão enorme entre a imunidade parlamentar, que não é da pessoa, ela é do parlamento. A imunidade é exatamente para dar esse grau de tranquilidade para os deputados trabalharem. E não para dar para um deputado desqualificado simplesmente usar essa imunidade para ter a impunidade de falar absurdos. E o pior, a responsabilidade que ele tem que ter, porque ele pregou contra a estabilidade democrática. Isso é muito grave. Nós temos que ver a questão do exemplo, sabe, Aldre? Eu fico pensando assim, nós temos um presidente da República que com muita frequência fala palavrões, xinga as pessoas, se refere a autoridades de uma forma desdenhosa, agressiva. Então foi criando um caldo de cultura para isso. O Supremo Tribunal tem que tomar uma atitude. O Supremo não pode ser humilhado por um deputado federal, ainda que ele tenha a imunidade para defender ideias, até para ir além, muitas vezes, do que iria o cidadão comum. E digo mais, há uma discussão séria e interessante sobre a liberdade de expressão. Mas a liberdade de expressão, ela também tem limites. Todo direito tem que ter limites. Não existe um direito absoluto. O cidadão não pode usar a liberdade de expressão para chegar aqui no seu programa e, de repente, falar mal de você de uma forma agressiva, de uma forma vil, de uma forma mentirosa. Não é assim que funciona a relação entre as pessoas e entre os poderes. Então, eu acho que o ministro Alexandre, com todas as dificuldades que é você decretar uma prisão de um deputado federal, ele agiu bem, agiu com a preocupação institucional, com a preocupação da manutenção da estabilidade entre os poderes. Não pode. Definitivamente, a reação no Congresso está muito forte contra esse deputado. Eu hoje falei com vários deputados, falei com senadores, mas pessoas me ligam para conversar. Na verdade, me ligam porque eu já advoguei para mais de 80 governadores de estado, para 4 presidentes da República, para vários senadores e deputados. Então, eu sinto um pouco o clima ali dentro. Agora, é claro, não é fácil. Quer dizer, o Congresso Nacional, por determinação do Constitucional,
Ele vai se reunir hoje ou amanhã, e era para ser hoje, talvez estão deixando para amanhã, porque acho que não se imaginava que fosse ser unânime essa decisão. Além disso, hoje à tarde, o doutor Aras, procurador-geral, denunciou já esse deputado por uma série de crimes, inclusive por obstrução da justiça. Está denunciado já, existe uma denúncia formal. Então, existe uma previsão constitucional de que o Congresso, por um número X de deputados, simplesmente manda soltar. E a regra é essa. Quando o Delcídio foi preso, àquela época, quando me consultou o presidente do Senado, o senador Renan Calheiros, eu disse para vários senadores, conversei na época com, 30 e tantos senadores que me procuraram, depois fiz uma reunião na casa do presidente do Senado, eu disse, olha, o ideal, já que não havia crime, o que eles estão investigando, acho que houve um mal-entendido, houve uma indução a erro do ministro, do meu ponto de vista, era uma cogitação de crime, e aí determinou-se a prisão. Eu disse, olha, o Senado deveria determinar a soltura imediata, porque você pode determinar a soltura sem fundamentar. Ali não havia uma crise institucional, era uma questão pessoal do Delcídio. Aqui é diferente. No caso desse deputado, o que esse deputado propiciou foi a possibilidade de ter uma crise institucional. Ele ataca o Supremo Tribunal Federal, o poder constituído, ataca o poder judiciário. Então é muito grave o que nós estamos vivendo. Hoje é um momento de uma certa tensão, eu diria, e acho que o Supremo agiu bem, e foi muito importante, repito, que os 11 ministros tivessem tomado essa decisão em conjunto. Porque normalmente é muito comum, você tem 8-3, você tem 7-4, numa discussão de prisão em flagrante, a regra não seria unanimidade. Mas ele foi, esse deputado, tão agressivo, tão ofensivo à estabilidade democrática, tão ofensiva à instituição mesmo do Supremo Tribunal Federal, que eu acho que a resposta foi à altura. Eu espero que agora, hoje à noite ou amanhã, o Congresso Nacional, através da Câmara dos Deputados, se reúna para discutir a gravidade dessa situação. Porque, claro, a cassação se faz quase imperiosa. Esse cidadão não pode continuar exercendo um mandato de deputado. Ocorre que a cassação tem um prazo, você tem que ter um devido processo legal, tem direito de defesa, então ele vai voltar para a Câmara, se a Câmara assim determinar. E eu tenho uma preocupação que eu quero expressar aqui para aqueles que estão nos ouvindo, eu não sou dono da verdade, eu estou fazendo reflexões, é que se ele for solto hoje, na porta da Polícia Federal, ele já vai dar entrevista dizendo que é isso mesmo, que ele é que manda, que faz, e ofendendo novamente, porque aí é a certeza da impunidade. Esse é o momento que nós estamos vivendo. Eu ouvi de uma pessoa que participou da prisão dele, que ele estava exultando com a prisão. Ele estava exultando porque ele, na verdade, falou, olha, agora com essa prisão eu vou ter 5 vezes mais votos e vou ter muito mais participação na mídia. A grande verdade.